Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Lembrando que eu também estou produzindo alguns conteúdos extras lá na rede vizinha que começa com tique e termina com toque, então já deixa aqui nos comentários a sua história sobrenatural, bizarra ou aterrorizante que aconteceu com você para eu contar por lá e também, não deixe de me acompanhar por lá para você ficar de olho e ver quando a sua história sair. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Tina Arnold tinha 25 anos na época do caso e vivia em Dayton, Ohio. Desde cedo, a sua vida sempre foi bastante conturbada porque ela cresceu em uma família bem desestruturada onde seus pais eram usuários de drogas, tinham vários problemas financeiros e a Tina também presenciava muita violência dentro de casa. Ela sempre foi muito conhecida no bairro onde ela morava por todas as confusões em que ela se envolvia, tanto na rua quanto na escola. Ela nunca foi uma boa aluna, sempre arrumava problemas com outros colegas na escola, suas notas eram muito baixas e depois de um tempo até mesmo a sua frequência foi diminuindo ao ponto de que ela acabou abandonando os estudos. Devido a essa infância turbulenta, então, não demorou muito para a Tina se envolver no mundo do crime. Desde muito nova, ela já começou a trabalhar para ajudar os seus pais ali com as despesas de casa. Grande parte desses trabalhos eram legalizados, mas quase todos tinham algumas funções ali por fora que eram criminosas, mas a Tina nunca se importou em realizar essas funções. Pelo contrário, ela dizia que essas funções eram as que pagavam melhor e por isso eram as que mais compensavam. Por conta disso, então, ela acabou sendo presa várias vezes ao longo da vida, sendo que os piores crimes aconteceram em 2000, quando ela foi condenada por sequestro, e em 2002, quando ela foi condenada por falsificação. Por algum motivo que não fica claro, a Tina acabou não ficando muito tempo presa e ela voltou a ter a sua liberdade ainda em 2002. Algum tempo depois, naquele mesmo ano, a Tina conheceu então um rapaz chamado Terrell Taylor, que era um rapaz que também tinha uma vida bastante conturbada, assim como ela. Ele estava envolvido em várias coisas ilegais, como crimes de roubo e também envolvimento com drogas, mas mesmo assim a Tina iniciou um relacionamento com esse rapaz, relacionamento esse que, assim como tudo na vida da Tina, também se mostrou um relacionamento bastante conturbado. O casal tinha discussões constantemente e muitas dessas acabavam evoluindo para agressões físicas. Mesmo assim, eles continuaram juntos e com 3 anos de relacionamento por um descuido do casal, a Tina acabou engravidando de sua primeira filha, uma menina que ela colocou o nome Paris. O Terrell, no entanto, já tinha um filho com uma outra moça, uma ex-companheira, e dividia a guarda com a ex-mulher. Com a gravidez, então, a Tina e o Terrell passaram a viver juntos, se programando para o nascimento da Paris. Ela nasceu no dia 1º de agosto de 2005, era uma menina super linda, não tinha nenhum problema, e a partir daí, começou essa nova vida da Tina e do Terrell, tendo que cuidar agora de uma filha. No início, tudo parecia estar indo muito bem, porém, infelizmente, a pequena Paris não conseguiu completar nem mesmo um mês de vida. Em 29 de agosto de 2005, quando a Paris tinha apenas 28 dias de vida, a Tina e o Terrell decidiram dar uma volta em um parque para conversar um pouco, ter um tempo só para eles, e deixaram a Paris com uma irmã do Terrell, uma mulher chamada Leonda, para ela cuidar ali da menina. Essa moça também tinha outros filhos, eles ficariam ali, todos juntos, enquanto o casal teria um tempo só para eles. A Tina e o Terrell compraram então algumas bebidas, foram até esse parque, se sentaram, começaram a conversar e a beber. A princípio estava indo tudo bem com a conversa deles, eles estavam se entendendo, mas quanto mais eles bebiam, mais a conversa se transformava em uma discussão.
até que o Terrell começou a questionar a Tina se a Paris era realmente sua filha. Isso porque ele tinha ouvido alguns boatos de que a Tina estava traindo ele com um colega dele ali, né, um homem que trabalhava com ele, e ele estava muito desconfiado sobre a paternidade da Paris. A Tina, é claro, ficou extremamente irritada com toda essa desconfiança do Terrell. Ela continuou afirmando que sim, a Paris era filha dele, mas mesmo assim, como o nível do álcool do casal estava muito alto, eles não conseguiam chegar a uma conclusão, a um consenso com aquela história. Eles só ficavam discutindo e um gritando com o outro. Os dois decidiram então ir embora do parque e eles saíram caminhando em direção à casa deles. Pelo caminho eles continuaram discutindo, um gritando com o outro, até que em meio a todas aquelas ofensas, talvez na intenção de machucar um pouco mais a Tina, o Terrell acabou confessando para ela que tinha traído ela com a vizinha. E além disso, ele ainda se gabou dizendo que tinha sido muito bom e que não se arrependia de nada. A Tina então ficou completamente enfurecida, foi pra cima do Terrell, a briga deles acabou evoluindo para agressão física, ele empurrou a Tina, ela caiu no chão e nesse momento então, percebendo que eles já estavam completamente descontrolados, o Terrell acabou indo embora, ele não voltou para casa naquela madrugada para dar um tempo, se afastar um pouco da Tina e esfriar a cabeça, enquanto a Tina acabou voltando para casa. Depois que a Tina voltou para casa, então, ela e a filha Paris ficaram sozinhas. O tempo passou, o Terrell acabou voltando para casa bem tarde aquela noite, já praticamente na manhã seguinte, e quando ele chegou em casa, ele encontrou a Tina dormindo na sala, no sofá, enquanto a Paris estava dormindo ali na sala também, na sua cadeirinha. O Terrell então foi se deitar e no dia seguinte, quando ele acordou, apenas algumas horas depois, quando ele acordou, ele foi pegar a filha para brincar com ela, ver se estava tudo bem, mas ele percebeu que a bebê estava fria e rígida e com algumas marcas de queimadura pelo corpo. Ele acordou então a Tina, questionou o que tinha acontecido, ela disse que não sabia, que ela tinha visto a Paris antes de dormir e que estava tudo bem, e então os dois, por volta de 7h15 da manhã do dia 30 de agosto de 2005, decidiram levar a Paris até o hospital. Chegando lá, a equipe médica percebeu que a menina não estava respirando, eles tentaram fazer a ressuscitação, mas acabaram não tendo sucesso porque, infelizmente, a Paris já estava sem vida. O doutor responsável por atender a Paris logo percebeu que ela estava com várias queimaduras por todo o seu corpo, então ele questionou os pais, o Terrell e a Tina, e o Terrell estava completamente desesperado, ele não sabia explicar o que tinha acontecido, ele parecia não acreditar que a filha tinha perdido a vida, enquanto a Tina, apesar de estar ali, expressando as mesmas reações, não demonstrava assim tanta credibilidade para a equipe médica, parecia que ela estava forçando um pouco todo aquele ar de surpresa que ela estava em ver as queimaduras da filha. A equipe médica então acabou rapidamente acionando a polícia, desconfiando que algum crime poderia ter sido cometido, e a Tina acabou sendo presa como a principal suspeita da morte de sua filha. A polícia foi então até a casa do casal para tentar encontrar alguma coisa que pudesse explicar o que tinha acontecido com a Paris. Eles não conseguiram encontrar nada que pudesse ter causado aquelas queimaduras. A única coisa suspeita que eles encontraram foi que no banheiro eles viram que a banheira estava cheia de uma água muito escura e também tinha uma toalha úmida ali ao lado da banheira, que também estava muito escura, coberta por algum sedimento preto ali, bem escuro, que podia, ter alguma coisa a ver com as queimaduras. Alguns dias depois, então, a autópsia da Paris ficou pronta e revelou que a causa da morte teria sido porque a criança estava superaquecida. O corpo da Paris tinha atingido 50 graus Celsius e os órgãos internos dela estavam cozidos. Na autópsia foi possível determinar que o corpo da pequena Paris tinha aquecido de dentro para fora
e por isso, né, a parte interna estava bem mais danificada, com os seus órgãos praticamente cozidos, enquanto na parte externa tinham apenas ali, né, algumas marcas de queimaduras. Mais uma vez, a polícia voltou então até a casa da Tina para verificar e tentar encontrar algo que pudesse causar aquilo na Paris, e foi aí então que os policiais chegaram à conclusão que o único aparelho na casa que poderia causar aquele tipo de ferimento seria o micro-ondas. O processo contra a Tina foi um processo bem longo. Ela foi presa naquela ocasião no hospital, mas depois acabou sendo liberada para aguardar o processo em liberdade e acabou sendo presa novamente apenas no ano seguinte, em 2006. Ela passou por 3 julgamentos. O primeiro aconteceu em fevereiro de 2008, mas acabou sendo anulado porque na ocasião o filho do Terrell, de 5 anos, disse ter visto aquela noite um vizinho colocando a Paris no micro-ondas. O julgamento da Tina acabou sendo cancelado então para que essa informação fosse checada, mas no fim foi confirmado que o menino de 5 anos não estava na casa da Tina no dia do crime e por isso ele não poderia ter visto nada. Muito provavelmente ele acabou sendo induzido por alguém a dar essa declaração. O segundo julgamento aconteceu então em setembro de 2008, segundo a versão apresentada pela acusação. Naquela noite, a Tina estava com muita raiva pela briga com o namorado e acabou decidindo se vingar usando a sua filha. Ela estava com muita raiva pelas desconfianças do Terrell em não ser o pai biológico da menina, e ela também estava com muita raiva por ter descoberto, né, aquela traição que o próprio Terrell acabou contando para ela. Então ela decidiu basicamente que se o Terrell não queria aceitar que era o pai da sua filha, ela também não queria ser a mãe. E além disso, posteriormente, a Tina também acabou confessando que até ela mesma tinha dúvidas se o Terrell era realmente o pai da Paris, o que confirmava que de fato ela estava sendo infiel ao seu namorado. Aquela madrugada, então, completamente cheia de raiva e embriagada, a Tina chegou em casa, pegou a sua filha de apenas 28 dias de vida, colocou ela dentro do micro-ondas e ligou o aparelho por 2 minutos. Depois, ela tirou a filha de lá, ela já estava, é claro, sem vida. Ela levou então a bebê para o banheiro e limpou ela ali na banheira usando aquela toalha para tentar esconder as marcas de queimaduras que ficaram em sua pele. E por isso a água da banheira e também a toalha estavam cobertas por aquela sujeira escura. Depois de todo esse ato monstruoso, a Tina colocou a sua filha na cadeirinha como se ela estivesse dormindo e também foi dormir tranquilamente como se nada tivesse acontecido. As provas eram mais do que claras, não tinha como a Tina negar o que tinha acontecido, a dinâmica do crime, né, estava evidente, mas mesmo assim ela não confessava de jeito nenhum e continuava dizendo que era inocente. Mesmo assim, mesmo sem se declarar culpada, ela acabou sendo considerada culpada e foi condenada à prisão perpétua. O julgamento acabou sendo mais uma vez anulado por questões legais apresentadas pela defesa e um novo julgamento aconteceu em 2011. E dessa vez, além de todas as provas anteriores, a acusação também conseguiu uma confissão da Tina. Enquanto ela estava presa, aguardando o julgamento, ela estava dividindo a cela com uma outra moça chamada Linda Williams. Em pouco tempo, as duas se aproximaram então e começaram um relacionamento e começaram ali com a intimidade a contar diversas coisas pessoais uma para outra. Em uma dessas conversas, então, a Tina acabou admitindo para a Linda que tinha tirado a vida da sua filha Paris daquela maneira como as autoridades já imaginavam, colocando ela dentro do micro-ondas. A Linda ficou horrorizada com tudo aquilo que ela tinha escutado e pediu para falar com os investigadores do caso. Ela contou então tudo que tinha ouvido da Tina e a polícia pediu para que a Linda gravasse uma confissão da Tina. A Linda então voltou para sua cela com um gravador, tocou novamente, nesse assunto com a Tina e dessa vez conseguiu gravar tudo que a Tina falou em detalhes.
A Tina contou tudo o que aconteceu aquela noite, conforme, a versão que as autoridades já tinham apresentado, e ainda acrescentou que o micro-ondas parecia ter sido feito sob medida para sua filha. A Tina confessou tudo de uma maneira bastante fria, que chocou todos que ouviram a sua declaração. Afinal de contas, ela disse como se a sua filha fosse apenas uma boneca, dizendo que ficou impressionada quando colocou a menina dentro do forno micro-ondas e percebeu que ela coube ali, direitinho, como se o micro-ondas tivesse sido feito para que ela fosse colocada ali dentro. Esse comportamento da Tina chocou tanto os investigadores que ela acabou passando por várias avaliações psicológicas para descartar que ela tivesse qualquer questão psicológica que pudesse ter levado ela a cometer aquele crime, mas os médicos constataram apenas que a Tina tinha uma depressão leve, mas nada além que justificasse o seu crime. Então ela estava ali, em plenas faculdades mentais no momento em que ela escolheu cometer toda aquela atrocidade contra a sua filha. Mais uma vez, então, no fim de seu terceiro julgamento, a Tina foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e segue presa até hoje, sendo essa a sua sentença definitiva. Ao longo do processo, também acabou sendo realizado um exame de DNA que confirmou que a Paris era filha biológica do Terrell. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.